Esse é o Kevin. E eu sei o que você deve estar se perguntando. Por que o Kevin está com 3 olhos e 5 braços? Bom, a resposta é bem simples. Desastres nucleares. Semipalatinsk é uma região do nordeste do Cazaquistão, que anos atrás fazia parte da União Soviética. Nesse lugar eram testadas bombas nucleares. E como os soviéticos não estavam de brincadeira, eles não testaram 20, 30 ou 40 bombas nucleares. Eles testaram 456 bombas ao longo de 40 anos. E testes nucleares devem ser feitos longe da população, certo? Na teoria é para ser assim, mas os soviéticos não se preocuparam muito com isso. No polígono, que é outro nome para o campo de testes de Semipalatinsk, viviam cerca de 700 mil pessoas na região. Mas a União Soviética não se importava, o importante era fazer os testes e as pessoas muitas vezes assistiam às explosões, pois achavam algo bonito de se ver, sem ter consciência nenhuma do perigo que estavam expostos. 40 anos de radiação trouxeram consequências terríveis para a população. E até mesmo nos dias de hoje as pessoas desenvolvem câncer, principalmente o de tireoide, e as crianças nascem com as mais variadas deformidades e deficiências. São inocentes condenados a uma vida de sofrimento e dificuldade em nome da corrida armamentista. No dia 29 de setembro de 1957, as pessoas trabalhavam tranquilamente na fábrica nuclear secreta de Mayak, que era cercada por uma cidade também secreta que abrigava os trabalhadores da fábrica. Cidades secretas eram comuns na União Soviética, para evitar espionagem. Pois bem, em Mayak era produzido combustível nuclear para reatores, por exemplo. Só que já no início da Guerra Fria, a União Soviética estava tecnologicamente atrasada em relação aos Estados Unidos em assuntos nucleares. Então construíram Mayak às pressas, na correria mesmo, para poder alcançar o seu rival Yankee. Porém, os soviéticos não entendiam tão bem como a energia nuclear funcionava, e essa falta de conhecimento levou ao terceiro pior desastre nuclear da história, ficando atrás de Chernobyl e Fukushima. O combustível nuclear, mesmo quando não presta para mais nada, continua emitindo calor e precisa ser refrigerado. O lixo nuclear era guardado em tanques de 8 metros de profundidade. Um desses tanques apresentou um defeito na sua refrigeração, porque como eu disse, o lugar foi construído às pressas e algo em torno de 70 toneladas de lixo radioativo começou a aquecer cada vez mais, até a pressão dentro do tanque ser tão grande que a tampa de 160 toneladas saiu voando, causando uma explosão equivalente a 80 toneladas de TNT. A explosão contaminou uma grande área, além de afetar os trabalhadores do local. Durante os anos 50, a corrida armamentista estava a todo vapor, e as duas potências da Guerra Fria estavam aumentando seu poderio nuclear. Todo esse processo de construção, testes e transporte de bombas nucleares resultou em alguns acidentes. Um acidente com bombas nucleares possui um termo específico em inglês, Broken Arrow, que em tradução literal significa flecha quebrada. Esse nome era dado quando uma bomba se lançava por acidente, ou detonava por acidente, ou até mesmo quando se perdia uma. Sabe quando você tá na aula e a sua caneta cai da mesa e simplesmente desaparece? Você não acha de jeito nenhum, parece que foi pra Nárnia. Então, os Estados Unidos perderam 32 canetas, bombas nucleares, sendo que 6 delas ainda estão por aí, e até agora ninguém achou. E é justamente dessas que eu vou contar pra vocês. 13 de fevereiro de 1950, um bombardeiro B-36 saiu do Alasca para o Texas carregando uma bomba Mark IV de 30 quilotons. 3 motores começaram a falhar e o avião começou a perder altitude. A tripulação começou a ficar desesperada, sabendo que o avião estava caindo. Então decidiram jogar a carga do avião para deixar ele mais leve e poder pousar com segurança. A bomba foi jogada do avião, caindo no Oceano Pacífico. Os explosivos convencionais estouraram com o contato na água, mas a fissão nuclear não se iniciou. Entretanto, o núcleo de urânio da bomba nunca foi encontrado. Agora imagine a conversa da galera que estava dentro do avião. Mano, esse bagulho vai cair, velho. A gente tem que jogar essas bombas aqui, irmão. Tá, mas não é um estalinho, é uma bomba nuclear. Mas aí o avião vai cair com a gente e com as bombas também. Mas se a gente jogar a bomba e ela acabar detonando, a União Soviética pode muito bem interpretar errado e pronto, a gente iniciou um holocausto nuclear. Ah, então eu não sei.
10 de março de 1956. Um bombardeiro carregando 2 bombas Mark 15 desapareceu enquanto sobrevoava o mar Mediterrâneo. Não acharam nem os destroços do avião, muito menos as bombas, que somadas possuíam 3,4 megatons de potência. Essas bombas ainda estão no fundo de algum canto do mar Mediterrâneo. Então, se algum dia você for pescar por lá, pode acabar fisgando algo mais perigoso do que um peixinho. Janeiro de 1961. Um avião B-52 carregando 2 bombas de 12 megatons cada, totalizando 24 megatons, caiu logo após a decolagem e caiu em um pântano. Uma das bombas afundou na lama e está lá até hoje. Apesar dos esforços, o governo americano nunca recuperou essa bomba, e hoje em dia apenas o governo pode escavar naquela área. Até porque, imagina se alguém mal intencionado resolve procurar uma bomba capaz de destruir uma cidade inteira. Em 1968, um submarino que voltava para sua base afundou próximo à ilha de Açores. Toda a tripulação de 99 pessoas morreu e os torpedos nucleares de 250 quilotons nunca foi recuperado. Dezembro de 1965. Esse caso é um tanto inusitado porque faz você pensar. Como que alguém pode ser tão desastrado quando se trata de bombas nucleares? Um avião de ataque que carregava uma bomba de hidrogênio de 1 megaton simplesmente caiu do deck de um porta-aviões e afundou na costa do Japão. As primeiras bombas nucleares eram de fissão. De uma forma bem simplificada e resumida, você tinha que bater 2 blocos de urânio enriquecido com muita força, e para isso era usado um explosivo comum. Era uma bomba comum que servia de gatilho para uma bomba atômica estourar. Aquela explosão é o resultado da quebra dos átomos de urânio de uma forma muito acelerada. Por outro lado, a bomba de hidrogênio faz exatamente o contrário. Ela funde os átomos e isso libera muito mais energia. A fusão nuclear acontece no centro do Sol, por exemplo. Mas se a fusão só acontece num lugar tão quente quanto o núcleo do Sol, como que nós fazemos a bomba de hidrogênio funcionar? Resumidamente, nós usamos uma bomba de fissão para gerar o calor e a pressão necessários para iniciar a fusão nuclear. A bomba de hidrogênio é tão monstruosa que ela precisa de outra bomba atômica para detonar. E foi uma dessas que os Estados Unidos deixaram cair no mar. O governo americano alegou que a bomba tinha afundado a mais ou menos 800 km da costa, o que seria uma distância segura. 15 anos depois, a Marinha admitiu que, na verdade, a bomba afundou a apenas 128 km da costa. Nem o avião e nem a bomba foram recuperados. Dia 1º de julho de 2019. Um submarino nuclear russo, com o nome de Losharik, ele estava em missão secreta nos frios mares do Oceano Glacial Ártico, e então ele começou a pegar fogo. Esse submarino nuclear Losharik, ele tinha uma tripulação composta quase que de apenas oficiais russos de nível capitão. Era uma equipe basicamente de elite da Rússia. Eles eram chamados de hidronautas. A maioria desses caras, eles tinham um ranking suficiente no exército para comandar o seu próprio submarino. Submarinos nucleares são muito comuns quando se trata de russos, pois a Rússia tem uma enorme costa marítima, e grande parte dela está abaixo de quilômetros e quilômetros de gelo. Então os submarinos eles têm que ter capacidade suficiente de gerar energia para si mesmo e se manter por tempo suficiente para poder cobrir aquela área toda. A energia nuclear ela é uma ótima fonte de energia. Além de limpa, ela produz números muito altos de energia. Esses submarinos acabam que só ficam limitados ao fator humano para voltar da superfície, porque se depender da energia nuclear, eles podem ficar muito tempo lá embaixo. Por se tratar de um submarino ultra secreto russo, ninguém sabe exatamente qual que era a missão oficial do Losharik. Muito acaba se especulando que um dos objetivos principais do submarino era cortar os cabos de internet que passam pelos oceanos. Então, caso um dia você esteja jogando um Fortnite e do nada a sua internet cair, pode ser que um submarino russo safado tenha cortado a sua internet. Bom, o fogo começou no Losharik e, caso não fosse parado, podia não só matar todo mundo a bordo, como soltar radiação no oceano e contaminar uma grande área. O capitão colocou para fora da área perigosa um civil e fechou a escotilha para impedir que o fogo se espalhasse e matasse o resto da tripulação. 13 dos hidronautas conseguiram combater o fogo e impedir uma catástrofe. No entanto, todos eles morreram. Nos anos 2000, existia um submarino russo chamado Kursk. Esse bicho era um colosso, irmão. Era um submarino gigante e contava com uma tripulação de 118 russos. Ainda não se sabe o que aconteceu, mas 2 explosões ocorreram no submarino nuclear russo do nada. Muito se teoriza que pode ter sido um impacto ou uma falha crítica no reator.
Quando os mergulhadores conseguiram localizar o submarino, confirmaram que todos os 118 tripulantes haviam falecido, e no corpo do capitão Dmitry Kolesnikov foi encontrada uma carta que confirmava que pelo menos 23 pessoas haviam sobrevivido por mais algum tempo depois da explosão. Imagine o que é a cabeça desses caras. Eles viram a maioria dos seus colegas morrerem, eles estavam presos numa lata embaixo de quilômetros e quilômetros de água, e eles sabiam que estavam só esperando a morte, porque um resgate nessas condições é muito difícil. Agora é hora de falarmos do maior desastre nuclear da história. O maior e pior desastre nuclear da história. Porque os piores desastres não são aqueles que acontecem por um erro ou um descuido, mas sim aqueles que são intencionais. 6 de agosto de 1945. O avião Enola Gay segue rumo à cidade de Hiroshima, carregado com uma bomba nuclear de fissão equivalente a 15 quilotons de TNT. Não é a bomba mais forte que a gente já fez. Esse mérito fica para Tsar Bomba, uma bomba soviética de hidrogênio com 50 megatons de potência. Mas a bomba de 15 quilotons que estava no Enola Gay, batizado de Little Boy, provavelmente é a bomba mais importante da nossa história. O contexto é que estávamos no fim da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha já tinha perdido e o bigodudo se matado. E dos países do eixo, faltava apenas o Japão, que estava em guerra direta com os Estados Unidos, se render. Mas o Japão não se rendia. E a cada batalha era uma vitória para os Estados Unidos, mas os japoneses lutavam até a morte, até o último homem. E isso ocasionou muitas baixas para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo que a guerra contra o Japão acontecia no Pacífico, dentro dos Estados Unidos estava a todo vapor o Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan tinha como objetivo produzir uma bomba nuclear com a nova tecnologia de quebrar o átomo. No caso, seriam as primeiras bombas nucleares da história. O Japão já estava encurralado, grande parte do seu território de guerra já tinha sido perdido para os Estados Unidos, e eles estavam perdendo batalha após batalha, mas o imperador japonês não dava ordem de rendição. Então, na manhã de 6 de agosto de 1945, o avião Enola Gay soltou sobre a cidade de Hiroshima a bomba nuclear Little Boy. Por um momento houve um silêncio, e então... em um simples estalar de dedos, mais de 70 mil pessoas morreram imediatamente. A bola de fogo se estendia, matando e destruindo tudo que estava em seu caminho. Militares e civis, humanos e animais. Aqueles que não tiveram sorte o suficiente para morrer instantaneamente com o impacto foram afetados com os efeitos posteriores da bomba. Radiação e destroços da cidade subiram para a atmosfera e caíram de novo para a cidade em forma de chuva. Uma chuva negra que contaminava tudo que toca, uma chuva radioativa, uma chuva ácida. Quem não morreu com a bomba certamente agora morreria contaminado. Estima-se que mais ou menos 100 mil pessoas morreram como consequência direta da bomba. 100 mil pessoas. Dentro delas, a maioria era civil, como eu e você. Pessoas que não puderam mais aproveitar a vida, que nunca puderam ver o Mandaloriano e esse bebê Yoda fofinho. Esse bombardeio nuclear é muito provavelmente a maior atrocidade cometida em uma guerra. Muito provavelmente o maior crime de guerra da história. E é algo injustificável. Mas não acabou aí. 3 dias depois, em 9 de agosto de 1945, foi jogada a bomba nuclear de plutônio Fat Man sobre a cidade portuária de Nagasaki. A Fat Man era ainda mais forte do que a Little Boy e destruiu mais uma cidade japonesa. Nisso, o imperador japonês finalmente se rendeu, e a Segunda Guerra chegava ao fim de uma maneira horrível e sanguinária. E acredito que não tem uma maneira melhor de ilustrar esse pensamento do que com as palavras de Julius Robert Oppenheimer, diretor do Projeto Manhattan, quando viu a primeira explosão. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another.